Olá, tudo bem com vocês? Sou a professora Elisângela Oliveira e hoje nós vamos aprofundar os nossos conhecimentos sobre o conteúdo sinais de pontuação. Vamos inicialmente falarmos sobre o ponto final. O ponto final é utilizado para terminar a ideia ou discurso e indicar o final de um período. O ponto é ainda utilizado nas abreviações. Exemplo, acordei e logo pensei nela e na discussão que tivemos. Depois, saí para trabalhar e resolvi ligar e pedir perdão. Então, nós temos dois pontos finais, né? Um ponto que indica uma pausa, aqui a gente vemos, e aqui no final temos um ponto final indicando o final do período. A vírgula indica uma pausa no discurso, é uma pausa menor que a do ponto final. A sua utilização ela é tão importante que pode mudar o significado quando não utilizada ou utilizada de forma incorreta. A vírgula ela também serve para separar termos com a mesma função sintática, bem como para separar o aposto e o vocativo. Exemplos: vou precisar de farinha, ovos, leite e açúcar. Imagine você lendo esse período sem nenhuma vírgula, né? Vai ficar um enunciado sem sentido, você vai falar assim disparadamente, vou precisar de farinha, ovo, leite, açúcar. Então, a vírgula, ela muda o significado, né, da oração, do período, quando usada de forma incorreta. E o ponto e vírgula? O ponto e vírgula ele serve para separar várias orações dentro de uma mesma frase e para separar uma relação de elementos. É um sinal que muitas vezes gera confusão nos leitores, já que ora representa uma pausa mais longa do que a vírgula e ora mais breve que o ponto. Analisemos o exemplo. Os empregados que ganham pouco reclamam. Os patrões que não lucram reclamam igualmente. Então, você pode observar aqui a pausa mostrada nesse período, né, através do emprego correto do ponto e vírgula. Vamos dar continuidade abordando um pouco sobre os dois pontos. Qual é a função desse sinal gráfico? Ele é utilizado antes de uma explicação para introduzir uma fala ou para iniciar uma enumeração. Exemplo, na matemática, as 4 operações essenciais são adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, você pode observar que em um mesmo período eu utilizo também a vírgula, né, para separar aqui os elementos. E os dois pontos, eles foram usados antes de uma, né, enumeração. Eu expliquei aí quais são as 4 operações essenciais. E o ponto de exclamação, muito interessante, o emprego desse sinal de pontuação. Ele é utilizado para exclamar. Assim, é colocado em frases que denotam sentimentos, como surpresa, desejo, susto, ordem, entusiasmo e espanto. Então, o ponto de exclamação, utilizado da forma correta, ele vai denotar assim, um sentimento, né? Uma ideia de sentimento. Aí tem um exemplo aqui, que horror, né? Ganhei. Esse ganhei é uma surpresa, né? Um sentimento de alegria. Que horror, é o sentimento de medo, né? De pânico. E as reticências, elas servem para suprimir palavras, textos, ou até mesmo indicar que o sentido vai muito mais além do que está expresso na frase. É quando você quer dizer algo mais, mas você vai, de certa forma, ocultar, não é? Ana gosta de comprar sapatos
bolsas, calças, reticências. Quer dizer, Ana gosta de comprar muito mais, mas que não é necessário estar colocando aqui no exemplo. E as aspas, elas são utilizadas para enfatizar palavras ou expressões, bem como é usada para delimitar citações de obras. Exemplo, satisfeito com o resultado do vestibular, se sentia o bom. Então, houve aí uma palavra, né, que foi enfatizada, que foi colocada em destaque, que é a palavra bom, porque o cara se sentiu o máximo, né? Porque o resultado dele foi muito bom. E aí ele se sentiu superior. E os parênteses? Os parênteses, eles são utilizados para isolar explicações ou acrescentar uma informação acessória. Exemplo, o funcionário, abre parêntese, o mais mal-humorado que já vi, fecha parêntese, fez a troca dos artigos. E aí eu peguei e coloquei uma informação aí sobre o funcionário, entre parênteses, né? Eu estou isolando uma explicação, um comentário que eu fiz a respeito de uma pessoa. Seguimos com o travessão. Este é utilizado no início de frases diretas para indicar os diálogos do texto, bem como para substituir os parênteses ou dupla vírgula. Exemplo, muito descontrolada, Paula gritou com o marido. Por favor, não faça isso agora, pois teremos problemas mais tarde. Então, aí o travessão indicou a fala de Paula, tá certo? Então, antes da fala, em um diálogo, em um texto, você deve utilizar o travessão. Então, gente, bons estudos, tá? Eu espero ter contribuído com as informações. Chegamos ao fim da nossa aula sobre os sinais de pontuação. A pontuação, gente, na linguagem, ela funciona como uma espécie de sinalização, guiando e organizando o texto a ser lido, como no trânsito. Os sinais apontam onde deve haver pausas ou o que chama atenção. O texto mal pontuado, ele se torna ininteligível, ele é confuso, e normalmente não alcança o objetivo para o qual foi criado. Então, espero de coração ter contribuído com o aprendizado de vocês, tá bom? Tchau e até a nossa próxima aula.